agora. Acho que se calhar já não. Assim, não. Até aos 8 anos. Quem é Tom and Jerry? Ai, que fixe. Conhecem estes desenhos animados? Sim. Mais que eles, nunca viram estes desenhos animados? Quem é? São nós. Um gato e um gato. Se eu perguntasse a toda a plateia, todos iriam dizer. São desenhos animados bem antigos que relatam um gato chamado Tom. Eu estava na dúvida do que isto. Tom e um gato chamado Jerry. E a história, os desenhos animados, os episódios destes desenhos animados são o gato atrás do gato para comer. Mas grande parte dos episódios, as tentativas do gato são sempre frustradas. Muito por culpa da genica daquele rato e da inteligência e da sabedoria daquele rato. E também um bocadinho da estupidez do gato. Muitas vezes se coloca em lugares assim um bocado difíceis. Todos estamos a imaginar o gato a tentar entrar por aquele bocadinho onde o rato passa na parede. E o gato não passa. Quando nós olhamos um bocadinho para a história da Davi, de Saúl, e nós já estamos há alguns capítulos nesta parte, neste dilema, nesta perseguição, veio à mente esta imagem. De facto, isto parece o gato atrás do rato. Continuamente, capítulo atrás de capítulo, desde o capítulo 18, desde o capítulo 19, versículo 18, em que Davi foge pela primeira vez de Saúl, que vemos Saúl sempre continuamente atrás de Davi, tentando matá-lo, tentando apanhá-lo. Quando dois irmãos não se dão muito bem, o que é que nós dizemos? Vocês parecem o gato e o rato, estão sempre um atrás do outro. O que é que Deus nos foi dar a dizer? O que é que Deus tem para nos ensinar nesta perseguição? Nestes capítulos, uns atrás dos outros, em que vemos Saúl atrás de Davi, Davi a ter de fugir, Davi com os soldados a fugir de Saúl, Saúl volta a estar atrás de Davi. O que é que de facto Deus tem para nos ensinar nesta narrativa? Às vezes podemos olhar para a palavra de Deus e dizer, mas não há aqui nada para aprender, podemos ir para outros textos. O que é que de facto Deus nos quer ensinar nesta narrativa? Vamos tentar perceber mais uma vez. O versículo 1 que lemos, do capítulo 23, dá-nos uma informação interessante. A verdade é que os filisteus, que eram o povo, como sabemos, o povo inimigo, o povo de Israel, apesar de já terem experimentado algumas derrotas às mãos de Davi, às mãos de Jonatas, acima de tudo, às mãos de Deus, aquilo que estamos a perceber é que os filisteus nunca se deram por vencidos, nem se estão a dar por vencidos. E, inclusivamente, diz o versículo que os filisteus pelejaram contra uma cidade, um lugar, uma vila, Keila, e saquearam as suas terras. Ou seja, enquanto Saúl está ocupado a fazer o quê? Atrás de Davi, a perseguir Davi, a querer matar Davi, os seus inimigos, os filisteus, estão a lograr êxito nas suas iniciativas. E o que o texto diz é que eles alcançaram um lugar chamado Keila e saquearam as suas terras. Portanto, dá a ideia que os filisteus podem tranquilamente continuar a exercer a sua atividade militar contra o povo de Israel, que parece que o povo de Israel, principalmente o seu rei, está assim um bocadinho distraído com outra coisa que não devia ser aquilo que devia concentrar a sua atenção. E este comportamento de Saúl, todo o comportamento de Saúl, pode nos levar a pensar que o pecado, a falta de orientação para o plano de Deus, para os propósitos de Deus, distrai-nos. Leva-nos à distração. Leva-nos a ocupar a nossa mente com questões que não interessam. Acho que todos concordam que o pecado nos distrai. Que o pecado nos leva para lugares em que nós perdemos o foco do essencial. Sempre que nós damos lugar ao pecado, a nossa vida está longe dos propósitos de Deus, a nossa mente está distraída.
está ocupada por pensamentos, por prioridades que não devem ser as corretas. E é isso que vemos aqui. Saúl está muito preocupado com Davi, que nem é o seu inimigo. Para ele não era o seu inimigo verdadeiro, eram os filisteus. Podemos dizer que o seu inimigo verdadeiro é o seu próprio coração. Mas ele está distraído. O pecado faz isso connosco. Então, perante esta realidade de uma cidade tomada pelos filisteus, Davi pensa: será que vale a pena ir ali? Será que vale a pena ir a Keila? Procurar obter vitória, procurar derrotar os filisteus? Será que vale a pena ir a Keila, recuperar aquela cidade para nós? Porque de facto eles saquearam as regras. Havia grande parte das intenções naquele tempo era ir a lugares estratégicos onde eles pudessem ou politicamente colocar os seus estandartes ou lugares de sustento, e era o caso desta cidade. Então Davi está perante este desafio de não deixar que Keila permaneça nas mãos dos filisteus. Não era um desafio que era sempre. Este desafio era de Saúl. Era de Saúl a responsabilidade da conquista militar dos lugares que os filisteus tinham conquistado. Mas Davi responsabiliza-se disto. E Davi pensa: se não será melhor, então, com o seu exército, tomar aquele lugar. O que é que ele faz? O que é que Davi faz? Vai, decide ir, toma aquele lugar. O que é que Davi faz? Consulta o Senhor. Diz no versículo 2: e consultou Davi o Senhor e diz: irei eu, Senhor, irei eu e ferirei estes filisteus? Irei eu a Keila derrotar os filisteus que nos estão a derrotar? E o Senhor confirma. Diz: sim, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Mais uma vez, Davi, nesta ocasião, como em outras, mostra ou demonstra que depende claramente da orientação de Deus em todos os seus passos, em todas as decisões que toma. Ele busca a orientação de Deus. Então, sendo avisado desta invasão dos filisteus naquele lugar, Davi consulta a Deus antes de agir. Davi não toma nenhuma decisão sem antes perceber qual a vontade do Senhor, qual a vontade de Deus sobre o que fazer ou sobre o que não fazer. Isto é uma demonstração do que é um líder, do que é alguém que lidera pessoas, que lidera um exército, que lidera um grupo de pessoas. Enquanto é que foi possível? Ele não fez nada, não fazia nada que era segundo as suas intuições, mas ele consultou o Senhor. E o Senhor confirma, como já lemos, que sim, ele deveria ir e ferir os filisteus e livrar este lugar, Keila. Mas há um problema. É que os jovens de Davi, quem estava com Davi, o exército de Davi, estavam com medo. Eles disseram: temos medo aqui em Judá. Quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Este medo estava fundamentado, segundo parece, na geografia ou no contexto de Keila. Keila aparentemente era um lugar morado, com portões. A partir do momento que se lá entrasse, era difícil de sair. Conseguem imaginar aqueles filmes que nós já vimos, aquelas séries temporais, uma cidade toda, um lugar todo morado, com portões fortes, em que a partir do momento que lá se entra, é difícil de sair. Ora, assim que era Keila. E os filisteus tinham tomado aquele lugar. Portanto, era normal ter medo. Eles dizem: nós temos medo aqui em Judá, quase como que dizer, em campo aberto, é difícil de derrotar os filisteus, quanto mais ir nos colocar lá onde eles já estão. O que é que Davi fez? Não, eu é que mando, portanto, Deus já disse, vamos embora. Foi isso que ele fez? Não. Davi, mais uma vez, demonstra ser um líder e ouve quem está ao seu lado. Ele não ignora a preocupação da sua equipa, do seu exército, de quem está com ele. É um líder que respeita as pessoas que estão próximas dele. Já vimos Saúl fazer coisas completamente contrárias a isto. Quando nos lembramos de Saúl dar ordens para o povo, nem sequer comer, ir para a guerra sem se alimentar. Não respeitando, colocando a sua atenção apenas só nas suas vontades, naquilo que ele queria. Mas não, Davi aqui é sensível.
mas recebe a confirmação de Deus que é para ir a Keila. E assim foi. Apoiado nesta promessa, apoiado nesta certeza de que Deus afirma: eu te dou os filisteus nas tuas mãos. Davi parte com os seus homens a Keila, peleja contra os filisteus e vence. O final do versículo 5 diz: Davi salvou os moradores de Keila. Vitória. Davi obteve vitória e salvou os moradores daquele lugar, dos filisteus. Como devem ter ficado agradecidos os moradores de Keila? Como devem ter ficado gratos, Davi, por essa salvação que Davi e o seu exército obtiveram para aquele povo? Parece, mas não é. Não é assim. A partir do versículo 7, nós vemos que Saúl é informado de alguma coisa. Que informação é que chega ao palácio, aos ouvidos de Saúl? Que informação é que chega? Olha lá para o versículo 7. O que é que diz no versículo 7? Foi anunciado a Saúl que Davi tinha ido a Keila. Saúl nem quer saber de uma coisa. Davi está aqui. Davi está em Keila. Naquela cidade que nós há pouco dissemos que era toda fechada, toda murada. Há pouco nós lemos e acabamos de ler que Davi salvou os moradores de Keila. Mas chegou aos ouvidos de Saúl que Davi estava em Keila. Parece que o povo de Keila paga a Davi o bem ou o mal. Parece que de Keila, em vez de receber gratidão, Davi recebe ingratidão. Em vez de receber algo bom pela salvação que Davi tinha dado àquele povo, não. Parece que eles informam Saúl de alguma coisa que seria terrível para Davi. Informadores em Keila fazem chegar esta informação a Saúl. E está criado o cenário ideal para Saúl fazer o quê? Ir novamente atrás de Davi. O que é que disse Saúl? Deus me entregou nas minhas mãos. Está acabado, está encerrado. Pois entrou numa cidade de portas e ferrolho. Saúl esfrega as mãos de contente. Agora é que vai ser. Como é que Davi vai sair para mim? Eu vou tomar aquela cidade. Agora ele está encerrado. Terminou a vida de Davi. Não é hipótese. Saúl está plenamente convencido da vitória mediante as condições em que Davi está. Saúl manda chamar todo o povo à peleja, todos são chamados para a guerra, para que descessem a Keila e cercassem a Davi. Era o momento oportuno para derrotar Davi. Mas se Saúl tinha os seus informadores, Davi também os tinha. E diz no versículo 9 que Davi toma conhecimento da informação de que Saúl está a caminhar em direção a Keila. Está a caminhar em direção a si mesmo para a matar. Ele chama Abiatar, o sacerdote, que tinha com ele a escola sacerdotal. Abiatar estava com ele desde o final do capítulo. Foi um dos que veio para junto de Davi. E Davi novamente dobra o seu joelho. Não sabemos, mas figurativamente. Ele ora ao Senhor. No versículo 11, versículo 10, aliás. Novamente ele derrama a sua preocupação, derrama aquilo que está no seu coração, a sua incerteza, a sua dúvida, os seus medos perante o Senhor. Ó Senhor, Deus de Israel, o servo ouviu que Saúl de facto procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Davi estava preocupado com a sua vida, mas também estava preocupado com aquilo que Saúl podia fazer. Saúl não olhava a meio para fazer a sua vontade. Nós vimos isso que Davi fazia. Saúl fazia coisas terríveis. E é essa a preocupação de Davi, que aqueles moradores daquele lugar sejam destruídos por causa de Davi ali estar. Então ele volta a questionar o Senhor e a perguntar: Senhor, descerá Saúl como o teu servo ouviu? É verdade que isto vai acontecer? Senhor Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. O que é que o Senhor diz? Descerá. Ele volta a perguntar: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos nas mãos de Saúl? Este povo que nós ajudámos irão me entregar nas mãos de Saúl?
Diz-me, Senhor. O que é que o Senhor respondeu? Entregarão. As respostas do Senhor são claras, certeiras e concretas. Até parece uma resposta assim meio seca, não é? Descerá. Entregarão. Confirmo. É verdade. Parece uma coisa seca. Mas as respostas do Senhor nunca deixam margem para dúvidas. É isso que me parece que o texto nos quer dizer. É que o Senhor, quando fala, quando diz, quando informa, quando traz a verdade, ela é clara. Ela não deixa margem para dúvidas. Davi não pôde, não havia forma de Davi olhar para aquilo que Deus está a dizer e ter dúvidas. A verdade é que Saúl está a caminho de Keila. A verdade é que os homens de Keila, o povo de Keila, se for necessário, entregarão a Davi nas mãos de Saúl. Esta é a resposta de Deus à preocupação de Davi. Mas olhemos um bocadinho mais para Saúl, para este rei. E para o que está no seu coração, o que está na sua mente quando ele recebe a informação de que Davi está em Keila. Não só ele, como nós dissemos há pouco, esfrega as mãos do poder, antecipa uma vitória quase certa. Como há uma coisa, uma expressão que ele diz que nos deixa inquietos, que é o que está no versículo 7. O que é que disse Saúl? Deus o entregou nas minhas mãos. Quando Saúl recebe a informação que Davi está inteiro, passou inteiro ou está inteiro neste momento, o que é que ele entende? O que é que ele percebe? Olha, Deus está comigo. Deus está-me a entregar Davi nas minhas mãos. Saúl julga que está a contar com o auxílio divino. Mas a verdade é que não está. Nós sabemos que não está. Não só pelo que está atrás da história, como vem a seguir. Não é pelo facto de que aparentemente as coisas estão a correr bem a Saúl que Deus está com Saúl. Não é pelo facto de que aparentemente está uma vitória à porta, de que aparentemente agora as coisas estão a correr bem para o lado de Saúl, que Deus está com Saúl. Se há pouco nós dizíamos que o pecado ocupa a nossa mente com coisas erradas, agora também podemos ver que o pecado também nos ilude. O pecado tem o potencial de nos iludir. Até o pecado nos ilude, trazendo-nos a sensação de que Deus está do nosso lado quando não está. Há momentos da nossa vida que nós tomamos más decisões, sabemos que estamos em pecado, nos olhamos para a luz por nós e pensamos: olha, Deus está comigo. Isso é a ilusão do pecado. Isso é o pecado que nos está a iludir, nos está a dar uma falsa sensação de que Deus está connosco quando não está. E nós usamos muitas vezes essas coisas para justificar o nosso pecado. Pensamos: Deus até nos... Isso é uma grande ilusão. Cuidado! Atentemos e percebamos se isso não é o pecado, o nosso inimigo, a dar-nos uma falsa sensação de que Deus está connosco. Era isso que Saúl tinha neste momento e teve neste momento, uma falsa sensação de que Deus estava com ele, quando não estava. Saúl não estava do lado, Deus não estava do lado de Saúl. Diz no versículo 13 que então, em resposta a esta informação de que Saúl de facto está a caminho de Keila, Davi tem duas opções. E militarmente eu queria que nós pensássemos aqui nas opções que estão perante Davi. Davi está numa cidade, como já vimos, propícia a uma batalha. É uma boa cidade para estar lá dentro e batalhar e nós sabemos como é que as coisas aconteciam. Talvez fosse uma boa altura para Davi enfrentar Saúl. Davi tinha quantos jovens? Versículo 13. 600 jovens. Não sabemos quantos teria Saúl, mas 600 jovens já dá para ganhar muitos. Já dá para ganhar muitos. Há poucos capítulos atrás nós vemos que apenas Jonatas e o seu escudeiro enfrentaram e mataram 20 homens.
Talvez fosse uma boa oportunidade para Davi acertar contas com Saúl e dizer aqui: olha, quem manda aqui sou eu. Eu vou ser rei e é já. Vou-te derrotar aqui. Bem, Davi podia fazer isso. Militarmente, se calhar, era uma boa opção. Era um bom momento para derrotar Saúl. Mas Davi não pretende conquistar o reino pela guerra, pela espada ou pela batalha. Davi, em momento algum, afronta ou aproveita oportunidades para derrotar Saúl. Vamos ver isso mais à frente. O que é que Davi faz? Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Davi, mais uma vez, foge de Saúl. Não que ele tivesse medo de esmagar Saúl. Acredito que não. Creio que não. Aquilo que Davi não podia fazer era afrontar o rei que Deus tinha escolhido, a pedido do povo. Mas Saúl estava naquela posição porque Deus o tinha escolhido. E ainda não era o tempo de Davi ser rei. O que é que Davi faz? Foge. Sendo anunciado então a Saúl que Davi tinha fugido de Keila, diz o versículo 13 que Saúl cessou de perseguir. Não é por muito tempo, mas Saúl cessou de perseguir. Davi permanece no deserto, diz o versículo 14, nos lugares seguros. Ficou ali na região montanhosa, no deserto de Zif. E Saúl buscava todos os dias, lá está, a sua mente continuava ocupada com aquilo que não era o melhor. Saúl buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Deus não estava com Saúl. Deus não vai entregar Davi nas mãos de Saúl, como sabemos. Contrariamente àquilo que Saúl achava ou pensava que iria acontecer. Versículos 15 e 18. Aparece novamente uma personagem muito querida deste livro de Samuel, Jonatas. O texto diz então que Saúl, que Davi e o seu exército estão no deserto de Zif, numa região montanhosa. O que é que Jonatas faz? Jonatas vai visitar o Saúl. Jonatas, conhecedor daquilo que por Davi estava a passar, conhecedor das constantes lutas, das constantes perseguições que Davi era alvo, do seu próprio pai, o pai de Jonatas, conhecedor disso, Jonatas acha e entende necessário vir ter com o seu amigo neste momento difícil. E o versículo 16 diz que ele se levantou e foi a Oresse. Para quê? Para fortalecer a confiança de Davi em Deus. Jonatas aproxima-se dele para o fortalecer, para o ajudar, porque sabe que o momento será certamente difícil para Davi. Ele sabe que Davi deve começar a estar cansado de fugir. Davi deve começar a estar cansado de ver a sua vida em risco por causa da loucura de Saúl. Então ele vai até lá e lhe fortalece a confiança em Deus. Jonatas vai para o encorajar e diz: não temas, versículo 17, porque a mão de Saúl, meu pai, não te deixará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saúl, meu pai, bem sabe. São palavras de coragem, são palavras de fortalecimento. Não temas, Davi. Não temas, meu amigo, porque a mão de Saúl não te vai achar. Tu não vais ser morto por meu pai. Está certo e convicto que tu vais reinar sobre Israel. E eu serei segundo. Nunca serei uma ameaça ao teu reinado. Numa demonstração de verdadeira amizade, Jonatas procura Davi no deserto para o animar, para o fortalecer, para lhe dar coragem num momento difícil. Mesmo expondo-se ao perigo, Jonatas dispõe-se a ir ao deserto. Jonatas não recebe Davi num palácio. Jonatas vai, procura, acha o seu amigo.
Jonas demonstra aquilo que uma verdadeira amizade exige. Uma verdadeira amizade exige isto. Um amigo não é aquele que está disposto a sacrificar tempo. O amigo é aquele que está disposto a sacrificar o seu próprio tempo, o seu próprio trabalho, ou privilégios que venham à sua vida, em prol do seu amigo. Alguém que não faz isto, não é amigo. Alguém que se diz amigo, mas não está disponível a sacrificar aquilo que é seu, a sacrificar a sua posição, o seu privilégio, em prol daquele que diz que é amigo dele, não é amigo. Jonas ensina-nos isso claramente. Ele dispõe-se a ir, dispõe-se a estar num momento difícil de Davi. E então diz o versículo 18 que eles fizeram alianças. Isto não é nada novo para nós. A aliança de Davi e Jonatas, ela já vem de trás. É a terceira vez que Davi faz aliança com Jonatas com Davi, como fizeram. Ambos fizeram aliança perante o Senhor. Ambos renovaram os votos desta amizade, deste relacionamento, deste companheirismo. Davi ficou em Oressa, ali permaneceu. E Jonatas voltou para a sua casa. Mas eis que as coisas voltam a complicar-se para Davi. Davi volta a ser traído. Diz o versículo 19, que é onde Davi estava, que era o deserto de Zif. Aqueles que ali habitavam, os habitantes, os chamados os zifeus, souberam que Davi ali estava. O que é que eles fizeram? Mais uma vez. Mais uma vez não, há bocado foram outros. Há bocado foram os habitantes de Keila. Agora são os de Zif, chamados zifeus. Eles vão ter com Saúl, ou fazem chegar a Saúl, esta informação. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós entregar-nos nas tuas mãos. Davi está por aqui. Não é, se achares bem vir cá, nós entregamos nas tuas mãos. Davi, mais uma vez, é traído, não é? Algum povo escolhe antes informar Saúl do que proteger Davi. Davi, mais uma vez, é vítima deste tipo de informações. Os zifeus aqui estavam a fazer ativamente negociar com o rei, talvez esperando algum tipo de proveito para si mesmo. A informação que Davi ali estava para que Saúl pudesse vencer. E mais uma vez, Saúl continua iludido. Olhem para o versículo 21. Disse Saúl: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Saúl continua completamente iludido acerca de que lado Deus está. Saúl está iludido acerca do propósito de Deus. Ele diz: olha, informar-vos ainda melhor. Tragam informações melhores. Não só digam que Saúl, que Davi está por aí, mas vejam onde é que ele anda. Quais são os seus esconderijos? Quais são os lugares que ele pisa? E quando vocês tiverem uma informação segura, diz o versículo 23, então digam que eu vou logo para aí para matar Davi. É neste contexto desta traição, ou desta informação, que Davi escreve o Salmo número 54. Eu queria que nós olhássemos para este Salmo. É neste contexto, neste lugar, em que os zifeus fazem saber a Saúl que Davi está ali, em que mais uma vez a vida de Davi está no risco, que Davi escreve o Salmo número 54. Nas vossas Bíblias, se tiverem informação, aquelas informações que estão antes dos capítulos, vocês conseguem ver exatamente isso. Na minha Bíblia diz: ao mestre de canto, salmo e data, para instrumento de cordas. De Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saúl: não está Davi homiciado entre nós? Então, neste contexto, Davi escreve o seguinte salmo: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Escuta-me
Ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações. E os meus olhos se enchem com a vida dos meus inimigos. Davi, neste momento de aflição, escreve este salmo. Já lá vamos na parte final a olhar um bocadinho melhor para este salmo. Mas diz-nos o texto, a partir do versículo 24, que então Saúl vem ao encontro de Davi em Zif para o encurralar. Diz-nos que os jovens estavam no deserto de Maom, na província ao sul de Jezimon. Saúl e os seus jovens foram ao encalço dele. Isto foi dito a Davi. Davi volta a descer para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saúl, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saúl ia de um lado do monte, Davi e os seus jovens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saúl. Porém, estes e os seus jovens cercaram Davi e os seus jovens para o prender. Parece ser o fim de Davi. Parece ser o momento em que finalmente o gato está para apanhar o rato. Parece ser o momento em que, tal como nesses desenhos animados, os olhos do gato se ligam aos olhos do gato, como dizendo: chegou a tua hora, eu vou-te comer. Parece ser o momento em que Davi não tem escapatória. Parece de facto ser um fim da linha para Davi. Quando o texto nos diz que Saúl e os seus jovens cercaram Davi e os seus jovens para o prender. Não haveria forma de escapar e fugir de Saúl. Mas o que este texto nos diz? O que esta perseguição nos diz, que era a pergunta que nós há pouco fazíamos? O que é que esta perseguição tem para nos ensinar, para nos dizer, para nos trazer à nossa vida? O texto diz que quando os recursos de Davi se esgotaram, quando as iniciativas de fuga, os planos de fuga não têm mais hipótese de serem reais, a providência divina vem ao de cima. Quando tudo parece que de um lado e do outro nos é cercado, quando parece que já não temos escapatória para onde ir, quando parece que o inimigo nos cerca de todos os lados, quando parece que já não há esperança, que chegamos ao fim da linha, que não há nada para onde nós possamos ir, Deus revela a sua providência. Deus mostra a sua mão sobre a nossa vida. E assim o fez com Davi. De repente, do nada, entre aspas, chega o mensageiro a Saúl e diz: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Saúl, rápido, deixa isso agora, deixa Davi, anda, porque os filisteus invadiram a terra. Então Saúl desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escada. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Quando os recursos da terra se esgotam, Deus, desde o céu, abre um caminho de libertação. Como não lembrar do povo perante aquele mar imenso, como os egípcios atrás? Parecia o fim da linha, mas Deus abriu o caminho da libertação. Quando nós olhamos agora para o Salmo 54 que Davi escreve antes de receber esta vitória, nós vemos como deve ser o nosso comportamento, como deve inclinar-se o nosso coração em momentos destes. Davi, no versículo 4, refere claramente que Deus é o seu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eu, versículo 5, não eu.
Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo de Deus. De que Deus era o seu ajuda. De que Deus estava com ele. E era ele, o próprio Deus, que daria a vitória, se fosse qual fosse o momento, o desafio e a opressão por passasse na vida. Foram muitas. Foram muitas. Ó Deus, salva-nos pelo teu poder. Faz-nos justiça pelo teu poder. Nesta história de perseguição, de traição, nós percebemos que Deus é o nosso refúgio. Deus é quem nos pode dar a vitória. Deus é o nosso ajudador em todos os momentos. Em Cristo nós encontramos o nosso verdadeiro ajudador. O nosso verdadeiro Salvador. Assim como Davi é traído pelo povo de Keila ou pelos efeus, nós também vemos Jesus, Cristo, ser traído. Parece que quando olhamos para Davi e vemos pessoas a traírem Davi, pensamos, bem, como é que uma pessoa que vai ser rei é traído? Isto menoriza o seu estatuto de rei. Como nós olhamos para Jesus, às vezes, olhamos para a história de Jesus, para a traição, principalmente a traição de Judas, mas de outras, e dizemos, como é que Deus permitiu esta traição? Como é que podemos dizer que Jesus é o rei? E essa era a palavra, a frase que estava na cruz. Olha, aqui está o rei dos judeus, como que gozando. O rei que não soube proteger a si próprio. O rei que diz que salva outros, como zombaram dele na cruz, e não se salva a si mesmo. Como é que isto pode ser um rei? Como é que ele pode ser chamado o rei dos judeus? Como é que Davi, o ungido de Deus, é traído desta forma? Ouvimos eu lembro da última passagem, no livro de Jacques, capítulo 2, em que Pedro explica perante todo aquele povo que ali estava, atónito com a descida do Espírito, aquilo que Cristo é, mesmo sendo traído, ele não é derrotado. Versículo 29 diz: irmãos, sejam permitidos dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo foi corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhos. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos prostrados pelos pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Sejamos nós absolutamente certos de que este Jesus, morto na cruz, ele é Senhor. Ele venceu a morte, ressuscitando os mortos. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso tudo. Com Ele, nós estamos seguros. Não porque não hajam inimigos que nos perseguem, não porque haja força suficiente em nós para resistir aos inimigos, mas porque Ele é Senhor e Cristo. E tem todo o poder em todos os momentos. Nós confiamos neste Deus, na Sua palavra.